Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Eu sou o Gesiel Júnior, falo dos estúdios da Boa Vontade TV, na cidade de São Paulo. Nosso abraço a todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Comunicação conectadas agora para mais uma edição do espaço Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Diante de desafios espirituais, humanos e sociais tão graves como esses que nós temos acompanhado, enfrentados pela população do estado do Rio Grande do Sul, todos já percebemos que a caridade é o recurso que salva e sustenta a esperança nos corações. Como há tanto tempo ensina o irmão Paiva, presidente e pregador da religião divina, a realidade hoje que vivemos é de que a caridade sai do campo das ideias e se transforma em estratégia de sobrevivência. A caridade completa, caridade para a alma e caridade para o corpo. É sobre esse tema que a religião divina hoje vai responder no amparo aos que sofrem material e espiritualmente. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, código 11 99831 8195. Se está acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube, mande aqui no campo de comentários a sua contribuição, faça o seu questionamento e a religião do terceiro milênio vai responder. E também em nossas igrejas ecumênicas por todo o Brasil, esse espaço de educação para a alma, a sua oportunidade de buscar no Evangelho Apocalipse de Jesus respostas às questões do seu dia a dia. O irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião divina, participa hoje com a gente. Irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, Rosiel, vamos à pergunta da nossa audiência. Começamos com a Heloísa de Almeida, de Montes Claros, Minas Gerais, acompanhando nossa programação pela 550M, emissora da Super Rede Boa Vontade de Rádio. A Heloísa diz assim: a programação da Boa Vontade sempre convida a orar em todos os momentos da vida, entender e estender a prece em favor dos outros, tanto aos que estão na terra quanto aos que estão no mundo espiritual. E aí vem a pergunta: e nos momentos de tragédias, como essa do Rio Grande do Sul, de que forma a oração coletiva ajuda as pessoas envolvidas? Muito obrigado à nossa irmã Heloísa pela questão proposta. Naturalmente, nós já aprendemos que a oração traz o vigor do mundo espiritual para todos nós. Quando ela é coletiva, e nós estamos permanentemente nas instituições da boa vontade, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, falando na corrente ecumênica de preces do templo da boa vontade, a esperança não morre nunca, essa oração ganha notória força, porque ela sobe até Deus. E lá, então, ela se eleva à enésima potência. Vejamos aqui, por exemplo, no Apocalipse de Jesus, segundo João, no capítulo 8º, o 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas, no capítulo 8º, versículos 3º e 4º. Vejam o que acontece com a oração daqueles que o fazem com esse sentido de caridade, desprovido de pensar em retorno, o que eu vou receber com isso, mas que fazem com amor pleno em seu coração. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, com as orações dos santos. A
Aqui, quando o Apocalipse nos fala a respeito das orações dos santos, não é para ninguém se excluir de forma nenhuma, porque essas são as orações daqueles que formam essa grande corrente ecumênica da boa vontade, em todos os sentidos ecumênicos, todas as pessoas de todas as crenças e descrenças, mas que têm o coração voltado unicamente para ajudar o próximo. Então isso se torna santificante. E esse sentimento é elevado à presença de Deus. Então imagina, Deus que é amor, recebendo tudo isso, Ele devolve com uma potência tremenda, fortalecendo todas as pessoas que passam pelas provações, formando-lhes pensamentos poderosos, dando-lhe uma vontade imensa de realizar, de recomeçar, de reconstruir. Nós vamos também, para ver essa força, esse poder extraordinário, no livro das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, no volume 2, e ver o que o irmão Paiva nos traz, nos fala a respeito disso, trazendo comentários do irmão Zarur. A página A Vitória do Pensamento pela Força da Fé. Diz o saudoso irmão Alziro Zarur: pela força natural de que são dotados os pensamentos, os pensamentos podem mudar sua vida agora. Não precisa esperar que as coisas melhorem, porque isso só acontecerá quando você melhorar seus pensamentos. Assim como a qualidade do ar tem influência sobre o desenvolvimento do corpo físico, a qualidade dos pensamentos tem grande influência sobre o corpo espiritual ou astral, que é a fonte de todas as doenças sérias. Está nas mãos de vocês melhorarem suas vidas. É só saber manejar a força mental. Por exemplo, mentalizar a cura de uma enfermidade qualquer. Se um único pensamento tem tanta força, imaginem 300, 500, milhares, milhões de pensamentos. Esta é a força da corrente da boa vontade da religião de Deus. Então vejam a importância do fortalecimento pela oração do nosso pensamento, da nossa vontade inquebrantável de recomeçar, de nos curar de tudo aquilo que nos acomete no corpo físico, no corpo mental e no corpo espiritual. Agradecemos a Heloísa de Almeida, de Montes Claros, Minas Gerais, pela participação. E Heloísa, agradecemos também por você somar forças nessa corrente ecumênica de preces em favor do reerguimento da vida do povo gaúcho, do fortalecimento da fé realizante nesses corações fortes. Temos acompanhado tantas histórias que mostram a força do povo gaúcho, do povo brasileiro em geral. A próxima questão, irmão Rosiel, é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela mora em Fortaleza, no Ceará, que nós respeitamos o sigilo, a privacidade. E a questão é a seguinte: é comovente ver a manifestação da caridade no coração das pessoas, ajudando de diferentes formas os que sofrem no Rio Grande do Sul. Algumas medidas administrativas de reorganização são tomadas para atender às necessidades básicas, como água, eletricidade, transporte. E aqui vem, irmão Rosiel, uma questão muito interessante. E na espiritualidade, quais estratégias o mundo espiritual organiza para ajudar a população diante de tantas perdas materiais? É muito importante, realmente. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na verdade, as IBVs, há muitos anos, o irmão Paiva nos trouxe para estudo e aplicação nas instituições da boa vontade a economia da solidariedade espiritual e humana como uma estratégia de sobrevivência que é a caridade completa.
O que acontece no mundo espiritual? Exatamente isso, porque essa ideia da economia da solidariedade espiritual e humana, ela desce do céu. O irmão Paiva concedeu em planos elevados essa ideia, essa estratégia divina. Então, lá se forma da mesma forma entre os espíritos uma corrente, uma equipe ecumênica com trabalhadores das mais diferentes crenças e especialidades, todos eles voltados para ajudar, para contribuir nessa situação em que o povo vive, nessa tragédia. Então eles despertam dessa forma ações coletivas, tanto na sociedade civil como nos poderes públicos, de forma que possam ser concebidas assim políticas públicas que venham a servir aquele coletivo. Como, por exemplo, que tal reconstruir em locais mais seguros, para que isso não volte a acontecer de uma forma tão trágica como aquelas que estamos vendo. Agora, é importante que todos estejam nessa sintonia com o mundo espiritual superior. Este momento, como Deus é amor, isso nos facilita esse momento, essa ligação, essa conexão com essas forças poderosas desses amigos espirituais que formam essa grande corrente para que possam contribuir. Então, que sejamos também ecumênicos na nossa forma de contribuir, de ajudar, para receber essas impressões de vidas, essas impressões vindas do mundo espiritual superior. Eu trago aqui para todos nós, do livro Como Vencer o Sofrimento, do escritor Paiva Neto, este livro. Ele nos diz assim, a página 105: Deus é caridade. Em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8 e 16, João Evangelista explica que Deus é amor. Ora, caridade é sinônimo de amor. Todos precisam dele. O mundo necessita de caridade. Eis a estratégia divina para a perfeita condução dos povos. Quando os seres humanos alcançarem que política plena é aquela que, cuidando do cidadão, infere que este, além de corpo, também possui alma. Diante desse ser completo, teremos uma ação integrada na solidariedade ecumênica, portanto, social, altruística. Quando isso acontecer, o sofrimento, incluído o psíquico, passará ao largo. Afinal, viveremos o terceiro milênio. Algo terá de mudar. Nem que demore 1000 anos. Por que não começar agora? Esse é o nosso convite para todos aqueles que nos acompanham, que integremos essa corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade com essas ações da Legião da Boa Vontade, como ela tem feito permanentemente, contribuindo com o povo do Rio Grande do Sul para o seu soerguimento moral, espiritual, físico, material. Irmão Rosiel, agradecemos à Religião Divina por esse espaço, mais uma vez, de orientação à religião do terceiro milênio, sempre preocupada em atender às necessidades dos seres humanos e espirituais de maneira integral, falando a alma sem esquecer do atendimento às carências físicas. Um forte abraço, irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E encerramos esse espaço convidando você a participar dos encontros, reuniões públicas, momentos de educação para a alma nas igrejas ecumênicas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e no Templo da Boa Vontade. Ambientes que são descritos pelo irmão Paiva, presidente e pregador da Religião Divina, como escolas de iniciação espiritual de portas abertas. Saiba o endereço mais próximo de você acessando religiãodedeus.org. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.